Saudações Omluz, Mari Maria do Instituto Omluz. Hoje vamos então falar do terceiro tema dentro daqueles 3 pilares da nossa série de vídeos Reconstruir a Vida dentro de frequências de luz, tá? Então, o primeiro vídeo a gente já falou sobre a nossa reconexão com o nosso eu superior. O segundo vídeo nós falamos sobre o encerramento de ciclos e de relacionamentos kármicos, né? E nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre a cocriação ou a criação ou precipitação do plano de Deus em junção com o nosso dom ou propósito de alma, tá? Então, vamos lá. É muito importante nós compreendermos, né, que nós sempre, gente, para a gente compreender estes ensinamentos que as hierarquias nos passam através deste projeto OnLuz, né, é sempre muito importante nós termos uma consciência de que nós somos seres cósmicos e nós temos uma vida manifestada nas realidades imateriais, tá? E que temporariamente nós estamos expressando experiências, estamos expressando uma polaridade, né? Um estado emocional, mental, em uma energia mais polarizada, que neste momento, esta energia ou está se desenvolvendo através desse corpo físico, dessa realidade tridimensional que nós nos encontramos, tá? Embora algumas pessoas já digam que não é tridimensional, enfim, mas, enfim, isso aí com o tempo nós vamos desmistificando, vamos compreendendo melhor, né? Porque os conhecimentos precisam ser muito revisados, né? Nessa próxima década, começando ali a partir do ano de 2017, que a gente sempre tem falado isso, né? Do ano de 2017 foi um marco com a chegada do planeta Saturno, né? A gente já tem vídeos falando sobre isso. Quando vocês puderem, acessem esses materiais, tá? É para estudo. O objetivo principal desses materiais que a gente deixa no YouTube é para todos nós termos a oportunidade de expandirmos a nossa consciência dentro de uma visão mais harmônica e em sintonia com as forças da luz que cuidam da evolução do universo, tá? Então, desde a chegada de 2017 do sistema cósmico e curador de Saturno, então muitas transformações vão acontecendo nas nossas vidas e muitos conhecimentos vão precisar ser revisados, tá? Por isso, então, né, como eu disse agora há pouco, às vezes tem gente que acha que a vida aqui é tridimensional, mas a questão é assim, pode ser que seja tridimensão em termos de matéria, mas nós temos que pensar que a nossa vida ela precisa ser executada numa condição de elevação de consciência, ou seja, nós podemos estar em um corpo físico, nossa essência pode estar usando um corpo dentro de uma visão tridimensional, dentro de uma visão de matéria densa, mas a nossa consciência ela pode não ser tridimensional, ela pode ser uma consciência de 5ª dimensão, de 4ª dimensão, de 7ª dimensão e assim por diante, tá? Bom, mas esse é um assunto que com o passar do tempo, na medida que nós formos recebendo as orientações das hierarquias que nos amparam, estes assuntos serão melhor abordados. Vamos falar então desse terceiro ponto, né? Desse terceiro pilar que é reconstruir a vida através da
precipitação do plano de Deus em conjunção com o dom ou o propósito de alma. Bom, independente da profissão que você exerce, independente do curso que você cursou ou cursa ainda, ou se você não está fazendo nada, não importa. Independente disso, a partir do ano de 2017 e de 2020, é fundamental nós fazermos revisões nas nossas vidas, revisões dos conhecimentos, revisões da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de ganhar e manter a nossa vida material, financeira neste mundo. É fundamental, tá? É comum, é normal, isso faz parte de uma evolução da sociedade humana, termos períodos de transformações na nossa consciência. E a partir desse ano de 2020, nós estamos iniciando grandes provas evolutivas. Essas provas evolutivas, elas vão nos levar a uma transformação da nossa consciência, tá? E entre essas provas, a gente já colocou a prova do primeiro pilar, que é a nossa reconexão com o nosso eu superior, e a prova será sair de todos os vínculos espirituais que nós nos envolvemos, de todos os dogmas, seitas, que a gente se envolveu em outras realidades e vidas passadas, encerrar ciclos com relacionamentos kármicos, seja em ambiente familiar, profissional, social e assim por diante. E a terceira prova e o terceiro pilar que nós devemos, não é que nós devemos, que está sendo sugerido, está sendo recomendado pelas hierarquias on-luz do Cristo cósmico, é que nós possamos criar e co-criar em Deus e com Deus um plano divino, um projeto divino para este mundo, em junção com o nosso dom de alma, tá? Bom, mas é imprescindível dizer que não se consegue criar com Deus, co-criar com Deus e desenvolver um dom de alma se estamos presos aos contratos kármicos com energias espirituais involutivas, com conhecimentos espirituais involutivos, com estruturas espirituais involutivas e com laços familiares, sociais, conjugais, profissionais involutivos. É praticamente impossível fazer isso, tá? Então, por isso que vem vindo as provas para todos nós, que nós devemos, então, se assim desejarmos, nos permitirmos passar por esses grandes processos de purificações. Bom, então essa é a primeira dica que já se dá. Não se cocria com Deus e em Deus com um dom de alma, porque o dom de alma não vai se manifestar. Se você estiver, se nós estivermos apegados às ilusões espirituais, mentais, de relacionamentos nesse mundo. Esse é o primeiro ponto já de cara que nós temos que observar. Outro ponto fundamental para fazer uma criação e cocriação com Deus e com o desenvolvimento do nosso dom. Não é possível, de forma nenhuma, a gente desenvolver algum tipo de trabalho nesse mundo se nós não tivermos amor pelo que nós estamos executando. Então, um outro aspecto fundamental é nós começarmos a nos observarmos, a nos analisarmos quais os reais motivos que nos levam a estudar determinados assuntos, a trabalhar em determinada área,
a desenvolver certos tipos de profissões, porque não se conseguirá desenvolver nenhum tipo de plano divino de luz, não se conseguirá desenvolver o dom da nossa alma se nós não estivermos atuando por amor e com amor. Daí é que esta é uma prova muito intensa, onde praticamente todos nós, filhos e filhas que estamos despertando, filhas da luz e filhos da luz, que estamos despertando nesse caminho, todos nós vamos precisar realizar muitas purificações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Muitas purificações de dogmas, de conceitos, de preconceitos que eu carrego nos meus registros de alma, fruto das minhas experiências passadas. É sabido que todos nós aqui nesse mundo passamos por experiências complexas. Estas experiências praticamente fecharam o nosso coração, fecharam a nossa visão interna, fecharam a nossa conexão divina, porque repetidas encarnações em ciclos doloridos, ilusórios e apegados vão gerando em nosso campo eletromagnético, em nossos corpos espirituais, vão gerando como se fosse uma camada escura, nebulosa, que vai nos deixando fechados dentro de um escudo, né? E esse escudo normalmente é um escudo que não é um escudo de proteção divina, é um escudo fechado, aonde eu me fecho para o mundo, eu me fecho aqui, eu não olho mais para os lados, eu olho só para mim, mas é um olhar egoísta. Muitas pessoas se questionam, por exemplo, se fazer autoconhecimento, se fazer autocura, autobusca, é um processo egoísta. Teve gente até que já questionou, mas será que não é egoísmo da minha parte fazer terapias? Olha só o nível de consciência destas pessoas, né? Elas estão tão perturbadas, tão desequilibradas, que elas não conseguem perceber que elas precisam fazer um processo de auto-amor. Então, egoísmo, vamos clarear isso. Egoísmo é quando eu tenho uma atitude, quando eu tenho um comportamento, aonde eu faço ou eu exijo das outras pessoas que elas façam certas coisas, tenham determinados tipos de comportamentos e atitudes, que vai me beneficiar exclusivamente, tá? E este benefício, ele pode vir a gerar problemas para as outras pessoas. Eu posso perturbar a vida de outras pessoas, eu posso prejudicar a vida de outras pessoas, se eu vou exigir que as pessoas façam o que eu quero que elas façam, que eu exija que elas falem o que eu acho que elas têm que falar, que eu vou exigir que elas tenham determinados tipos de atitudes, façam determinados tipos de escolhas a partir da minha vontade, onde eu não estou me importando com
essa escolha que eu estou fazendo, com essas exigências que eu estou fazendo, eu não estou me importando se elas vão ser prejudicadas com esta minha atitude. Isso é um comportamento egoísta e muito, muito, muito maléfico, karmicamente para todos nós. Um comportamento de auto-amor, de autoconhecimento, um comportamento de autocura, ele é diferente de um comportamento egoísta. O comportamento de auto-amor, ele vai desenvolver em nós uma busca por nós olharmos para as feridas internas, nós olharmos para as nossas negatividades, nós olharmos para os nossos comportamentos desequilibrados, inclusive os comportamentos egoístas, os comportamentos orgulhosos, os comportamentos ambiciosos, né, preconceituosos e tantos outros que a humanidade, né, aqui desse mundo, todos nós temos muitas purificações para fazer nesse sentido. Então, um comportamento de autocura, de autoconhecimento verdadeiro e profundo vai iniciar mediante uma busca pela minha reconexão divina, aonde eu vou buscar as causas emocionais, mentais e espirituais que desencadearam na minha vida, seja nessa existência e das outras, desencadearam situações desarmônicas em mim, desequilibradas em mim. Um verdadeiro trabalho de autocura, autoconhecimento, autodesenvolvimento, ele vai fazer uma purificação de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, de comportamentos, mediante o andamento, mediante o acompanhamento que o meu eu superior realiza em mim. Então, quando eu me entrego para Deus, quando eu digo, Deus, faça-se a tua vontade, não a minha, e aquela abençoada oração que Jesus deixou aqui, Pai Nosso, quando num determinado momento da oração se falou que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ali a gente já está, ele já deixou essa amada consciência divina, Jesus, quando esteve neste mundo, ela já deixou uma orientação para nós de como que nós devemos realizar um processo de autoconhecimento, de autocura, que é, então, entrarmos em um período de silêncio, de orações, de meditações e entregarmos a nossa vida, entregarmos as situações que nós precisamos curar em nós para o nosso eu superior. Porque nós não enxergamos tudo que nós temos dentro de nós. Nós não percebemos as reais causas que geraram as situações desarmônicas que estamos vivenciando no momento oportuno. Mas o nosso eu superior enxerga. Então, quando nós entregamos um verdadeiro processo de autoconhecimento e de autocura, quando ele entrega o seu livre-arbítrio para o seu eu superior, é que realmente começa a se fazer uma purificação profunda e verdadeira na nossa alma. Então, para nós iniciarmos a precipitação do plano de Deus na matéria e o desenvolvimento do nosso dom de alma, fundamental fazermos purificações intensas na alma através da nossa entrega ao nosso eu superior.
a entrega do nosso livre-arbítrio ao eu superior, a entrega do nosso projeto de vida aqui ao nosso eu superior e as hierarquias divinas de luz que estão nos amparando neste mundo. Neste sentido, este tipo de comportamento, ele não é egoísta. Ele é o comportamento de uma alma, de um filho, de uma filha da luz que despertou, finalmente despertou, né? Finalmente nós despertamos para a nossa verdadeira reconexão divina. Porque a partir do momento em que eu faço esse trabalho de autocura e autoconhecimento, nesse nível de entrega total da nossa vida ao nosso eu superior, nós vamos passar por muitas provas, por muitas purificações, por muitas limpezas e por uma expansão de consciência muito grande. E nesse ponto, na prática, o que ocorre com as pessoas, o que ocorre conosco quando nós damos esta autorização para este nível de cura? Nós vamos expandindo o nosso olhar sobre a vida. Nós vamos enxergando o que os outros não enxergam. Mas não no sentido de crítica, de julgamento, não. Nós enxergamos o que os outros não enxergam para que nós possamos expandir e fortalecer as curas em nós. A outra pessoa, nós vamos vibrar para que ela seja amparada, cuidada, protegida, encaminhada pelas forças da luz, conforme ela está preparada para receber as curas, as purificações e as libertações que a alma dela anseia. Porque a minha ânsia, a minha intenção, a minha vontade de purificar a minha alma pode, e é normal, estar em um nível diferente da ânsia e da vontade da pessoa com a qual eu convivo, seja em nível de cônjuge, seja em nível de relacionamento familiar, pai, mãe, irmãos, família, né, biológica, seja em nível de relacionamento com colegas em ambientes de trabalho, amigos em ambientes sociais. A partir desse momento, quando eu enxergo o que os outros não enxergam, quando nós nos permitirmos sermos tocados pela mão do nosso eu superior, para que ele vá abrindo os caminhos aonde tem que abrir e fechando aonde tem que fechar, encerrando ciclos aonde eu tenho que encerrar ciclos, concluindo relacionamentos aonde eu tenho que concluir. Quem vai dar toda essa condução é o nosso eu superior. São as forças divinas da luz que sabem conduzir isso de uma forma harmoniosa, pacífica, da melhor forma possível e de uma forma verdadeira, justa e honesta, seguindo leis divinas superiores. E nesse ponto ocorre então uma quebra dos vínculos kármicos que nós, por muitas e muitas e muitas vidas, estamos insistindo em manter aqui nesse mundo, tá? Vínculos com qualquer área da vida, área econômica, política, financeira, social, profissional e assim por diante, tá? Então, a partir do momento em que eu encerro, a partir do momento que eu permito que o eu superior conclua esses vínculos, né? Então, encerram-se ligações kármicas negativas na minha vida. E aí eu vou entrar numa outra frequência. Eu vou entrar para que eu possa
desenvolver, precipitar um plano divino aqui na matéria, através da cocriação com Deus e em Deus, eu preciso compreender que o meu principal sócio, vamos pensar assim, o meu principal sócio, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um projeto, se eu tenho algo que eu quero desenvolver nesse mundo, a principal energia, a principal conexão que eu preciso manter, ativar ou reativar, me realinhar, é com Deus. Deus é o meu sócio. Eu tenho um projeto de uma consultoria, eu tenho um projeto de montar um espaço assim, um empreendimento assim, um projeto A, B, C ou D. Não importa a ideia que você tem. O primeiro passo para se concretizar um plano divino aqui na Terra é colocar esta ideia para Deus. É colocar em oração, é entregar nas mãos superiores, nas mãos do teu eu superior, nas mãos divinas da nossa família divina e de luz que nos ampara, das hierarquias on-luz, das hierarquias suprafísicas, esse projeto, essa ideia. E pedir que façam-se todos os ajustes na matéria, que se façam todos as limpezas, as purificações, as libertações, né? Que se façam todos os cortes, todas as fechadas de caminho aqui, mas aberturas aqui, ali ou lá. O plano divino superior vai saber nos conduzir no projeto certo. Porque eu posso ter uma ideia, e essa ideia, ela pode ser, e ela é, remodelada, revisada, reorganizada, repensada, dentro de uma proposta divina, pelas frequências divinas superiores. É colocado, nós temos a ideia, nós temos a intenção, e aí eu coloco, eu entrego essa ideia, essa intenção para as forças da luz. E ali eu me abro para que esse projeto seja remodelado, reorganizado, refeito, melhorado, ampliado, porque a nossa ideia é ínfima diante da ideia superior. Então, quando nós nos abrimos para isso, então sim, aí nós vamos começar todo um trabalho de ajuste na nossa energia pessoal, na nossa energia mental, na nossa energia espiritual. E aqui é que entra um processo bem importante. O que se vê na prática, nas redes sociais, outros tipos de experiências que têm sido visualizadas por aí, é que as pessoas estão pensando que estão cocriando com Deus, que estão cocriando a sua realidade com forças divinas, de luz. Mas, na prática, a gente observa que as pessoas estão cocriando projetos profissionais, espirituais, enfim, projetos na matéria, fortalecendo, ampliando as forças involutivas e que mantém toda uma estrutura na matéria que é negativa. Por quê? Porque na prática, para nós podermos fazer uma cocriação com Deus e em Deus e desencadearmos o nosso dom de alma, requer a tomada de consciência daqueles dois processos que já falamos. As libertações dos contratos com as forças involutivas espirituais e as libertações dos nossos vínculos. Então, muitas pessoas, elas estão apenas melhorando um pouquinho o seu comportamento,
assim, se dando conta, vamos pensar, não sei se melhorando, elas estão se dando conta que talvez elas são nervosas, que elas têm um pouquinho de medo, que elas têm algumas crençazinhas, né? Elas se dão conta, mas elas não vão na origem, elas não vão na causa, elas não vão mexer lá na base, na estrutura. Elas não vão colocar o dedo na ferida. Sabe por quê? Lembrem do que a gente falou no vídeo sobre rompimentos e finalizações de laços. Porque muitas estão se beneficiando dos seus vínculos atuais. Seja de trabalho, seja vínculo espiritual, social, familiar, conjugal. Tá? Então, não tem como executar plano divino e precipitar um dom de alma neste planeta, com as forças divinas da luz. Entendido? Diante desta realidade, então nós temos um longo caminho para trilharmos este processo de purificação. E nesse caminho, basicamente, nós vamos precisar desenvolver muita humildade. Você acha que tem humildade? Não tem. Muita fé. Tu acha que tem fé? Tu não tem. Muita perseverança. Tu acha que tu tem perseverança? Tu não tem. Muita persistência, paciência. Tu achas que tem esses atributos, esses valores? Ao longo dos anos de purificações que nós vamos passando, nós vamos descobrindo que a gente não tem. E nós vamos sendo testados, curados, purificados, libertos. Muitas situações vão chegando nas nossas vidas, coisas que a gente achava que tinha resolvido, daqui a pouco se apresenta de novo, para ver como que nós vamos reagir, para ver como que nós vamos reorganizar, repensar diante daquela realidade que chegou para nós. E na maioria das vezes nós vamos perceber que as pessoas vão continuar queixosas, vitimistas, jogando a responsabilidade em cima da outra pessoa ainda, se achando a pessoa pior do mundo. Então, ela não conseguiu fazer processos de autocura. Então, ela não vai conseguir, por consequência, estar apta para atuar com Deus e em Deus. Porque uma cocriação com Deus e em Deus é a ativação de dons divinos em nós, que é a fé, a humildade, a perseverança, a paciência, a força, a compaixão, principalmente nesse período aqui, né, que a humanidade entra no desenvolvimento de uma nova sociedade, no desenvolvimento de uma nova consciência. A compaixão, a misericórdia, a benevolência, fundamentais para as nossas vidas, né? E tem muitas pessoas que precisarão de bastante tempo de ajuste na sua energia. Então as coisas não se resolvem do dia para a noite. Existem pessoas que criaram laços kármicos, familiares, consanguíneos, conjugais, filhos, criaram laços em ambientes de trabalho que são muito fortes, tá? Tem muitos pactos, tem muitos juramentos, tem muitas promessas, né? Como a gente já falou, tem muitos benefícios em cima disso. E algumas não muitas, tem muitos bloqueios emocionais, muitos medos, tá? Então isso, amados filhos e filhas da luz que estão nos ouvindo,
leva-se muitos meses e muitos anos de cura, tá? Então esse é mais um ponto a ser refletido, de como que eu cocrio e crio em Deus, e com Deus, e como eu desenvolvo meu dom de alma, tá? É quando eu faço esse nível profundo de cura, eu não tenho que ter pressa. Esse é o detalhe da coisa. Eu começo a olhar muito, porque é o que eu percebo assim, né, das pessoas de um modo geral, elas começam a olhar muitas coisas externas. Elas começam a olhar que fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo, João, Maria, Pedro, faz assim, faz assado, não sei o que, não sei o que. E a pessoa, ela coloca a sua atenção no externo. E aí ela quer copiar o que o outro está fazendo. Não é assim. Não é bacana isso. A gente pode ter, pode estudar, pode ver materiais que nos ajudem a refletir, repensar, melhorarmos, né? Mas a cocriação com Deus e em Deus, ela se faz em momentos de muita introspecção, de muita meditação. E um dos pontos principais é o desenvolvimento de uma intuição. Uma intuição alinhada com o eu superior e uma intuição alinhada com a nossa estrutura de mônada. E diante disso, nós vamos precisar fazer um trabalho muito intenso de deixar tudo para trás aquilo que nós conhecemos, tá? Todos os cursos, todos os conhecimentos, todos os estudos que a gente tem, a gente deve olhar para esses conhecimentos, agradecer, abençoar, e aí a gente pode dizer assim, bom, e o que mais que eu tenho que saber? E o que mais que eu tenho que aprender? O que mais que eu preciso me desenvolver, conforme o meu eu superior precisa? Uns anos atrás, estava passando por uma experiência de cura, uma experiência de purificação, como todo mundo que está aqui nesse mundo, né? E eu me vi eu passei por muitos anos de provas evolutivas no sentido do conhecimento. E teve um determinado momento que eu olhei para tudo aquilo que eu tive a oportunidade, que eu precisei conhecer. Eu olhei para aquilo e eu descobri que tudo que havia buscado de informações, de conhecimentos, eu tinha colocado aquilo numa avaliação, numa autoavaliação, na prática, na minha vida prática, para mim, e também nos processos de cooperação com as curas e evolução da consciência das outras pessoas que tenham acompanhado junto com as hierarquias ONUs. E na ocasião, quando eu coloquei aqueles conhecimentos, aquelas experiências que eu vivenciei durante uns 10 anos, no mínimo, eu disse, bom, e daí, o que eu faço diante disso tudo? Diante de toda essa realidade que me foi mostrada? O que eu faço diante disso? O que o plano de Deus, desculpe, o que o plano de Deus quer para mim diante dessa realidade? Fiz essa questão e fiz essa questão de uma maneira pura, de não esperar nada em troca. Esse é o outro ponto fundamental, anotem. Quando eu tenho diante de mim um rol de conhecimentos, eu coloco esses conhecimentos
para Deus e digo: Deus, o que mais preciso saber, o que eu ainda preciso aprender diante disso? Mas precisa ser colocada essa questão sem interesses. Sem interesses materiais, sem interesses de poder, de domínio financeiro, de domínio de conhecimento. Simplesmente coloque para que se tenha a resposta no momento oportuno para a nossa própria cura, a nossa própria evolução. Então, isso é uma intenção pura. E diante dessa realidade que vivenciei para minha própria purificação da minha alma, olha, deu no máximo uma semana, 15 dias depois, a resposta chegou. A resposta chegou dizendo que eu precisava, que eu tinha assumido um compromisso para a minha própria cura, minha própria evolução, um compromisso de trazer novos ensinamentos, novas ferramentas de autocura, autoconhecimento e libertação da consciência, através de uma outra estrutura da energia do Reiki, que são esses símbolos que estão aqui atrás, né? Bom, enfim, diante dessa realidade, me coloquei dizendo que se fizesse a vontade divina, e assim foi feito, tá? Então, a partir dessas explanações que estou fazendo nesse momento, eu posso dizer o seguinte, que para construir um plano de Deus com um dom de alma, nós precisamos deixar tudo para trás, deixar as nossas ideias, deixar os conhecimentos que a gente tem de lado. Não, deixar para trás não é desprezar, não é desvalorizar. Deixar para trás é apenas abrir a nossa mente para que chegue aquilo que é necessário naquele momento. Uma revisão, uma renovação, uma nova forma de organizar a nossa vida. Só que quando eu peço para as forças divinas da luz, para que Deus me guie neste tipo de construção de uma nova ideia, eu preciso fazer esse pedido, essa intenção, de forma pura. E, na maioria das vezes, o que tenho observado é que as pessoas estão pedindo que Deus intervenha em suas vidas, que se criem projetos na sua vida, mas elas colocam sempre com uma intenção que não é pura. É uma intenção ainda moldada em velhos padrões comportamentais, ainda moldada na ganância, no egoísmo, na disputa do poder, em querer aparecer, em querer ter resultados sobre aquilo que eu pedi, aquilo que eu intencionei. Um pedido e uma intenção e uma entrega para Deus, as respostas podem demorar minutos, segundos, horas, dias, meses ou anos. Tudo vai depender do quanto nós devemos nos purificar, da quantia de contratos que nós temos para nos libertar das forças involutivas. A precipitação de um plano de Deus em junção com o nosso dom de alma só se manifesta quando eu tomo consciência das minhas próprias limitações,
dos envolvimentos que eu tive com essas forças que não foram positivas, que a gente já vem falando, e quando eu, enfim, escolho permanecer na luz. Sabe aquela velha frase, não poderemos servir a dois senhores? É aqui. A partir do momento em que eu sigo e escolho servir ao Senhor da luz, ao meu eu superior, e o meu eu superior em conexão com a energia de mônada, que é a minha estrutura divina mais sublime que existe e que pode vir a emanar os seus fluxos de luz nesse mundo para mim. Então, a partir desse momento que eu escolho este caminho, nada me falta. Nada me falta em termos materiais. Tudo chega na medida certa. Porque a partir desse momento houve um grande desapego das questões de ordem das necessidades que a gente acha que tem, mas não é necessário. Nós começamos a fazer uma grande revisão de coisas que a gente acha que precisa, acha que sem tal coisa, sem tal forma de viver, eu não consigo viver sem aquilo. Seja com objetos, seja com trabalho, seja com vínculos. Enquanto eu estou presa a uma ideia de que eu não consigo viver sem isso, né? É porque eu ainda preciso fazer grandes purificações. E eu ainda não estou pronto para viver com o recurso material, o recurso financeiro, exato na medida certa para as necessidades que eu preciso aqui na matéria. Certo? Então esse é um ponto muito importante, que para precipitar plano de Deus na matéria, em junção com um dom de alma, eu preciso estar em sintonia com a verdadeira necessidade da alma e não com a necessidade do ego humano. E, por fim, ao executar um plano divino em Deus e com Deus, e ao desenvolver um dom divino, um dom de alma, esse dom só é desenvolvido quando eu atuo, quando eu permito que os conhecimentos que eu preciso desenvolver aqui, eu possa os adquirir em conexão com o meu eu superior, em estados de profunda meditação e de profundo isolamento. Então eu vou precisar fazer períodos de grande recolhimento, eu preciso me afastar, né, de grandes tumultos da vida material. Então eu vou fazer períodos de vigília, que a gente chama. O autor José Trigueirinho Neto é um filho da luz que trabalhou muito conhecimentos de expansão de consciência das hierarquias on-luz. E ele usava esse termo, períodos de vigília e de oração. Então, um dom de alma só se manifesta aqui quando eu entro por períodos seguidos de vigília e oração. Nesse período, então, eu passo por limpezas, purificações, transmutações, liberações de karmas, e eu vou trilhando e ativando os meus votos divinos com a luz. Para isso, precisa de muita consciência do que eu sou, quem eu sou e o que realmente é necessário fazer nesse mundo. Não o que eu acho que é importante, o que é necessário perante um plano de luz
para o bem deste planeta e desta humanidade. Um plano de alma em junção com o nosso dom se manifesta quando as minhas intenções não são mais terrenas, não são mais materiais, não são mais pensando na minha vontade, mas quando as minhas intenções são para um bem coletivo, um bem planetário, um bem humanitário. Assim eu entro em uma expansão de consciência, onde eu vou precipitar hierarquias divinas que atuam com o desenvolvimento do universo em uma conexão monádica, universal, cósmica, em um bem cósmico. Certo? Bom, esse é um processo longo, nós vamos gravando novos materiais para que a gente possa entrar neste caminho. Espero ter cooperado com mais este processo de expansão da nossa consciência, certo? Continuem acompanhando os trabalhos do Instituto OnLuz. Quem quiser pode fazer o curso do Reiki OnLuz, que é uma ferramenta que pode cooperar muito com todos esses processos que mencionei. Gratidão, paz e luz em nossas consciências.